Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E sabe aquelas pessoas que parece que surgem do nada e de repente você vê ela em todo lugar? Aquela mesma pessoa que se alguém perguntar você pode até responder que nunca ouviu falar, mas quando alguém vai lá e coloca 2 ou 3 músicas dela até te dá aquele toque de não é que eu conheço mesmo? Então, em um momento tão polarizado e cheio de nichos como esse atual, todos os cenários são possíveis e nem sempre os medidores de sucessos mais tradicionais, como capa de revista ou até mesmo os próprios charts, são as únicas formas de medir a popularidade de alguém. Lauv é um nome que certamente você já ouviu falar nesses últimos anos. Com mais de 20 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, seus bilhões e bilhões de streams nas plataformas o posicionam como um dos artistas mais populares da era digital. Dono de canções que você já ouviu em séries, em filmes, nas redes sociais e também nas rádios, Lauv é um daqueles artistas que, por ter começado de forma independente e sem nenhum hit instantâneo, ele foi conquistando o público e a indústria de pouquinho em pouquinho, e quando você menos percebeu, tudo em torno dele soa gigantesco. De I Like Me Better, com mais de 1 bilhão de plays nos streams e mais de 10 milhões de cópias vendidas mundialmente, a grandes nomes consolidados gravando composições assinadas por ele, a colaborações que vão de nomes como BTS, 2 nesse caso aliás, a DJ Snake, Lauv vem deixando a sua marca com uma forma bem característica de compor, com temas que acompanham as discussões atuais da sociedade e visuais alegres e coloridos que contrastam com tópicos densos e profundos. A convite da Virgin Music Brasil, hoje a gente vai conhecer aqui um pouco da história por trás de todo esse universo que envolve o seu trabalho e também qual foi o caminho que ele trilhou até chegar nesse atual momento. Mas antes da gente começar, vamos só deixar aqui aquele nosso lembretezinho de sempre, que é deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Nascido no dia 8 de agosto de 1994, um ponto em comum na biografia de quase todo jovem artista que a gente fala por aqui é o fato do amor deles pela música já ser evidente desde que eles eram bem criancinhas. E bom, no caso do Lauv isso não é diferente. No entanto, apesar de uma das características que mais o destacam no cenário atual ser as suas composições, e já já a gente vai se aprofundar um pouco melhor nelas, isso de escrever músicas foi algo que veio para ele quase que como uma consequência, já que as suas habilidades iniciais começaram como músico. Com apenas 12 anos de idade, o garoto já sabia tocar piano, violão e guitarra, instrumentos suficientes para fazer uma música completa, né? Mas faltava aí uma parte essencial, que era justamente as letras. Após aprender a tocar o suficiente para ser considerado multi-instrumentista, Lauv lembra exatamente que foi aos 14 anos que ele escreveu a sua primeira música, e apesar de não ser algo tão polido assim, quanto mais ele aprendia sobre os vários aspectos desse mundo da música, mais ele ficava obcecado e mais ele procurava aprender mais e mais. Apesar do som dele ser algo mais focado no pop, R&B e eletrônico, ainda na adolescência ele estudou jazz, participou de várias bandas na época do colégio e com isso foi explorando aí os mais diversos tipos de gênero. Após aprender a produzir as suas próprias canções, foi nesse momento em que ele focou mais especificamente em produções eletrônicas. E meio que tudo isso foi levando ele para um caminho em que mais do que ser uma celebridade ou almejar ser uma estrela da música, o que ele queria mesmo era ser um entendedor. Tanto que quando chegou a hora de ir para a faculdade, ele escolheu o curso de Tecnologia da Música em uma faculdade em Nova York, e esse foi um ponto bem essencial para sua decisão de seguir uma carreira artística, porque, além de tudo que ele aprendeu, né, sobre os bastidores e as várias teorias que tem para que uma simples música chegue ao mercado, ele teve acesso aos maiores nomes da música mundial, criando alguns dos maiores sucessos da última década, bem ali na frente dele. Nos seus últimos 2 anos de faculdade, o Lauv atuou como estagiário no prestigiado Jungle City Studio, e só para vocês terem assim uma pequena noção de quem ele viu passando por lá, foi exatamente nesse estúdio onde Alicia Keys gravou o álbum Girl on Fire, Justin Timberlake o 2020 Experience, Beyoncé, parte do seu auto-intitulado álbum de 2013, e Taylor Swift, o 1989. Agora me diz, já pensou você ser a pessoa que viu todos esses projetos nascendo do zero, acompanhando cada parte do processo, mesmo que nem estivesse ali fazendo parte diretamente deles, e depois ver tudo isso, todos eles se tornando acontecimentos mundiais? Acho que qualquer um ia sair dali bem inspirado, né? Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu com Lauv, que aliás passou a se chamar Lauv a partir de 2014, não entendeu? Calma que eu explico. Após participar de algumas bandas, após se especializar em produção, após aperfeiçoar sua assinatura como compositor,
Após se formar na faculdade, o garoto assinou um contrato com uma pequena empresa de distribuição de música, que nem chega assim a ser exatamente uma gravadora. Era apenas uma empresa mesmo, só para monitorar o catálogo que ele já levava pronto. E foi nesse momento em que ele adotou Lauve como nome artístico para o seu projeto solo. É nessa hora em que vocês podem me perguntar, mas o que é que significa Lauve? E também é nessa hora que eu respondo para vocês. Basicamente, Lauve significa leão em letão, e de várias formas, leão é algo que está muito presente nas suas origens. Para quem não sabe, o nome de batismo dele é Ari Staples Lev, e nesse caso, o seu próprio nome já significa leão. No caso, Ari significa leão em hebraico, e para quem aí manja de signos, quando eu falei a data de nascimento dele lá no começo do vídeo, eu sei que vocês já cataram que ele é do signo de leão. E como apesar dele ter nascido nos Estados Unidos, mais especificamente em São Francisco, na Califórnia, a sua família por parte de mãe é de origem lituânia, ele foi lá e pegou o nome desse animal que rege ele aí de várias formas, traduziu para as origens da mãe dele e se teve aí um nome forte, fácil, único e com bastante significado para sua carreira musical. Obviamente que eu jamais iria conseguir chegar nessa conclusão sozinho, né? Mas foi exatamente dessa forma que ele explicou a escolha do seu stage name em uma entrevista para a revista Time em 2018. Mas bom, com toda essa parte da sua pré-carreira contextualizada, a gente chega agora em como de fato ele foi aí, conquistando seu lugar ao sol. E para isso a gente volta lá no ano de 2014, época em que ele lançou a sua primeira música, no caso, The Other, e que rapidamente já foi aí um enorme viral na internet. Vale lembrar que até esse momento ele ainda não tinha gravadora, nenhum grande artista foi lá e apadrinhou ele ou algo assim. Os recursos do Lauve ainda eram bem limitados naquele momento, mas tinha algo tão genuíno por trás daquilo que ele estava fazendo, que já com a primeira música que ele publicou na internet, o cara já descolou um top 100 no Spotify global. Algo que não é tão comum assim da gente ver, né? Porque geralmente todos esses artistas que têm as suas origens na internet, na maioria das vezes o que a gente vê é ele fazendo um sucesso aqui e ali, faz um barulho em um SoundCloud, em algum canto, em algum lugar aí da internet, né? E daí o que é que acontece? Alguém vai lá e descobre ele, daí impulsiona um lançamento oficial e daí mais e mais pessoas passam a conhecê-lo. No caso do Lauve foi o contrário. Milhões e milhões de pessoas conheceram ele antes mesmo de qualquer gravadora ou empresário. Óbvio que depois disso os grandes contratos vieram, mas o seu posicionamento no mainstream sempre foi algo que foi ali, sendo feito aos poucos, sendo construído de passo em passo, e sem aquela pressão de apostar tudo logo em uma primeira tentativa, e daí quando não dá certo, ou é descartado ou é geladeira. Trazendo uma fusão de indie pop, R&B e jazz, o seu primeiro EP só foi lançado quase um ano depois do seu primeiro single sair de forma independente em 2014, e durante um bom período, durante um bom tempo, ele foi só experimentando lançar singles soltos, sem nenhuma pretensão de álbum à vista, mas para não ficar tudo tão avulso assim, ele criou uma espécie de playlist, como ele mesmo denomina, e ia publicando lá as músicas que iam ficando prontas. Tanto que, apesar de em muitos lugares constar que o I Met You When I Was 18 foi lançado no dia 31 de maio de 2018, esse, na verdade, foi justamente o dia em que o projeto foi finalizado, com a última música sendo publicada nela. É um conceito bem distinto, né? Já que eu acredito que muita gente possa acreditar que esse é o primeiro álbum dele, mas a verdade é que nem ele mesmo considera isso. E apesar das músicas serem aí o reflexo de vários momentos da vida dele e não ter um conceito exatamente fechado, vamos ser sinceros, né? Nem todo álbum hoje em dia precisa ter um conceito, nem todo mundo liga exatamente para isso, mas ele aparentemente liga bastante para isso, e já que a internet está aí, né, possibilitando várias possibilidades, por que não explorar todas elas? Ao todo, a playlist contou com um total de 17 músicas, incluindo aqui o seu mega sucesso, a Like Me Better, uma daquelas músicas que eu imagino que nem todo mundo saiba de onde foi que conheceu ela, mas cara, coloca aí um trechinho para tocar para ver como todo mundo já ouviu ela em algum momento. Com mais de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, sendo metade desse número apenas nos Estados Unidos, e mais de 1 bilhão de streams apenas no Spotify, a Like Me Better é aquele tipo de música que você pode até se assustar quando você vê os números, porque quando você olha para o topo dos charts, para aquelas posições mais altas da Billboard ou qualquer tipo de parada oficial, ela não vai aparecer lá em posições muito altas, mas é aquele tipo de sucesso, é exatamente aquele tipo de hit que permeia, que está sempre ali presente, que quando aparece em uma série como Grey's Anatomy, tem ali um pico de ouvintes, quando toca em um filme como Para Todos os Garotos que Amei, tem ali um outro pico,
Nada muito concentrado para ter aí um impulso para chegar em um top 10 da vida ou algo assim, mas que tá ali, ó, sempre mantendo uma constância imensa. Tá todo mundo sempre ouvindo ela. Tanto que só para vocês terem uma noção, apesar da melhor posição dela no chart semanal da Billboard, o Hot 100 no caso, ter sido a posição de número 27, no balanço final dos maiores sucessos do ano de 2018, ela ficou em 35. Sendo que teve música que chegou ao primeiro lugar e no balanço anual ficou ó, lá atrás. Entre composições para outros artistas, como por exemplo Imperfections da Celine Dion, No Promise do Cheat Codes com Demi Lovato e Boys da Charli XCX, se existe uma pessoa muito querida e bem relacionada na indústria, essa pessoa é o Lauv. Só para citar aqui algumas colaborações que ele tem no currículo, a gente tem a com DJ Snake no single A Different Way, Conor Gray em Fake, There's No Way com a Julia Michaels, música, aliás, que eles fizeram na época em que eles namoravam, Ava Max no remix de Kings and Queens, El Terrano com a Sofia Reis, BTS em Who e novamente com BTS no remix de Make It Right. Tyga, Alessia Cara, Anne Marie, a lista poderia continuar aí mais por um bom tempo, e eu acredito que muito mais do que a troca comercial que o nome dele possa trazer para alavancar uma música, motivo esse que a gente sabe que muitas vezes é a razão para um feat acontecer. No caso do Lauv, eu acredito que realmente essas oportunidades acontecem pelo fato de toda essa galera ser fã, tanto dele quanto da forma que ele pode contribuir para um trabalho. Fluindo entre o divertido e o melancólico, todo o repertório do Lauv, se vocês prestarem atenção, quem for fã dele já deve ter percebido isso há muito mais tempo, é amarrado por uma estética que se comunica, tanto sonoramente quanto visualmente, indo além da superfície ao explorar temas como ansiedade, depressão e relacionamentos. Lauv acredita o cantor Paul Simon como o responsável, vamos dizer assim, por lhe abrir os olhos quanto qual é o verdadeiro papel de um compositor, ao ler uma entrevista em que ele disse: "Não finja, não force, seja aberto, pois as pessoas conseguem identificar quando você tá ou não sendo genuíno." Se em faixas como Mother Loneless ele reflete sobre como em época de redes sociais e dependência tecnológica, ao mesmo tempo que você pode ter vários seguidores, ser uma estrela da internet, ter várias pessoas querendo ser igual a você, ainda assim, no seu quarto à noite você pode se sentir depressivo e sozinho. Já em Untired, a sua grande parceria com Troye Sivan, eles criaram um verdadeiro hino anti-romance, ironicamente lançando esse clipe no exato dia dos namorados, mas na verdade sendo essa uma música sobre tá cansado de canções de amor, porque na verdade eles estão tão mal de se sentir sozinhos que tudo que eles queriam na verdade era ir pra casa. É aquela coisa, né? Quem é que gosta de passar o dia dos namorados sozinho? Na verdade tem bastante gente que não liga, né? Mas eu acho que o fato dessa música também já ter aí mais de 1 bilhão de streams nas plataformas é porque talvez bastante gente tenha se identificado com ela. Até porque se a gente for parar pra ver, esse é um tema bem pouco explorado no pop e eu acho que até na música em geral, né? Porque geralmente músicas que falam sobre relacionamento ou é sobre você tá amando alguém ou sobre você tá na fossa ou com raiva de alguém específico. E olha, há tanta coisa no meio desses dois extremos. Tanto Mother Loneless quanto Untired, bem como a parceria dele com BTS em Who, dentre outras que a gente já citou por aqui também, todas elas acabaram entrando naquele que o Lauv realmente considera como seu primeiro álbum de estúdio, o How I Feeling, lançado em 2020. Após um intervalo de 2 anos entre um projeto e outro, liderado pelos singles 26 e All For Nothing, I'm So Lonely, Lauv se prepara agora para o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, que também se chamará All For Nothing, e que chega ao mercado no dia 5 de agosto. Abrindo aspas, eu estava refletindo sobre muitos pontos da minha vida, encontrando um equilíbrio e revisitando a minha infância. Eu senti como se tivesse perdido o contato com isso, mas graças à meditação e terapia, eu finalmente consegui encontrar o caminho para fazer esse álbum, disse o cantor em uma entrevista para Rolling Stone. Com o clipe dirigido pela toda poderosa Hannah Lux Davis, recentemente o Lauv divulgou mais um gostinho aí do que a gente vai encontrar nesse seu novo projeto, com o single Kids Are Born Stars. Música essa, aliás, que contextualiza muito bem boa parte da ideia principal desse disco. Relembrando do seu crush da época do colegial, há uma referência à banda Summer Salt Sunday, da qual ele foi vocalista na adolescência, a se encontrar consigo mesmo com anos de diferença e perceber que, apesar da maturidade, pouca coisa mudou depois de tanto tempo, essa música, na verdade, tem um sentimento de que, por mais que seja genuíno a forma aflorada que a gente costuma enxergar as coisas quando mais jovem, nada como tempo pra gente perceber que aquilo não era o fim do mundo. Muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras o que a gente sente ou pensa,
ou até mesmo consegue enxergar os motivos que nos levam a sentir determinadas coisas. Para os seus milhões de ouvintes ao redor do mundo, Lauvi tem sido a pessoa que tem ajudado elas a se conhecer pelo menos um pouco melhor através das suas músicas. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!